Minha gente, olha, ontem o Supremo Tribunal Federal, numa sessão que muita gente imaginava que poderia transcorrer aí com uma certa... um ambiente meio morno, né? Afinal, era a última sessão do ano e tal, bababá. O ministro Gilmar Mendes resolveu usar a sua poderosa caneta pelo segundo dia seguido, né, para atos, decisões que em caráter monocrático ou mesmo valendo-se da liderança que exerce na turma em que está desfalcada esta turma de 2 dos seus ministros. Os 5 ministros não estão todos eles atuando na segunda turma integrada por Gilmar Mendes, de tal forma que ela está restrita a 3 votos, o dele, o de Dias PT Toffoli e do ministro Fachin. O ministro Fachin tem sido voto vencido ali naquela turma, ou foi voto vencido naquela turma nas últimas decisões. E o que há de comum nesta linha gilmarista de agir no Supremo Tribunal Federal? O que há de comum é que o ministro Gilmar Mendes aplica a justiça ao gosto dos grupos com os quais se identifica. Ele tem feito uma verdadeira ofensiva verbal, ele faz desde sempre, na caneta com muita frequência, contra as ações que pretendem dar efetividade, celeridade, né, aos processos de investigação de corrupção no Brasil, atingindo, é claro, o topo da cadeia de poder no empresariado e no Estado brasileiro, na classe política e tudo mais. O ministro Gilmar é um oponente voraz, né, da aplicação firme da lei, principalmente quando ela encosta no muro, quando os atingidos encostam no muro de suas relações ou de suas convicções políticas, né? Leiam a Veja da última semana e vocês vão ver que o ministro Gilmar Mendes anda, às vezes, numa linha muito tênue que divide ali o rigor, né, a severidade de seus discursos, de certas condutas que não se encaixam adequadamente em figuras públicas, mormente membros de tribunais superiores. Mas vamos em frente, porque o fato é que o ministro Gilmar ontem, em mais um ataque contra a Lava Jato, contra o Ministério Público Federal, que são os alvos, eu diria, de seu ódio jurídico, né? O ministro Gilmar Mendes ontem resolveu suspender em caráter monocrático, né, as prisões, as conduções coercitivas. Alguns ministros estranharam que Gilmar, na última sessão do ano, portanto, produzindo um ato individual que produz efeito prolongado até a retomada das sessões no fim do recesso ano que vem, não fazer isto dando condições ao pleno do tribunal de reavaliar a decisão que ele tomou individualmente. Então estão suspensas as conduções coercitivas, que são, no entendimento do Ministério Público Federal, um instrumento importante para agilizar determinadas ações de investigação. O processo normal é que você intime o cidadão a ser investigado, marque uma data para que ele compareça, dando a ele a prerrogativa de comparecer ou não, e não comparecendo, aí sim ele tem que ser conduzido ou pode vir a ser conduzido coercitivamente. A Lava Jato e muitas outras operações de combate à corrupção têm feito as conduções coercitivas em caráter preliminar, imediato, entre outras razões, para diminuir a possibilidade de que o investigado, entre a intimação com data marcada e a data efetiva de seu comparecimento, atue de forma a eliminar provas, articular versões e tudo mais. O fato é que é este ambiente que inclui a condução coercitiva que tem dado, pelo menos parcialmente, alguma efetividade e alguma celeridade às investigações, além de uma visibilidade que permite que a opinião pública atue como força auxiliar dessa luta histórica na qual a Lava Jato é ponta de lança da sociedade brasileira contra a corrupção instalada secularmente no Estado brasileiro. E Gilmar Mendes faz isso com discursos gongóricos, sugerindo que defende a essência da moral, a essência da boa conduta, a essência de uma coragem cívica que ele se atribui para solapar sistematicamente
vários procedimentos de combate à corrupção, várias investigações de combate à corrupção. Já nem vou me referir ao elenco de decisões desse gênero tomadas por Gilmar, que atingem clientela da mulher dele no escritório de advocacia em que ela trabalha, que atinge seus cupinchas no campo político como Aécio Neves e etc e tal. Já nem vou me referir aos discursos e aos ataques verbais de Gilmar e nem mesmo às canetadas de Gilmar, que o identificam como a figura dentro da República Brasileira com mais poder e com mais capacidade de dano contra a luta da sociedade brasileira para virar essa página, pelo menos parcialmente, da corrupção histórica em nosso país. Ontem, com essa decisão isolada, mas que produz efeitos concretos de suspender as conduções coercitivas, ele fez mais um ataque nessa direção, dentro dessa cultura, dentro desse ódio, dessa filosofia que ele tanto defende e tanto representa. Ouçam o que Sua Excelência disse ao proferir seu voto. Criamos um monstro. Criamos um monstro. E o pior. Investigação mal feita. Investigação mal feita. Um populismo. Criminal judicial. É responsável por esse tipo de assanhamento. É responsável por esse tipo de assanhamento. E de erros graves que nós temos cometido. E não vamos nos isentar. A história não vai nos poupar. A história não vai nos poupar. Só não vai nos poupar. Não vai nos poupar. A covardia, porque muitas vezes nós tratamos desses temas, depois vão ser cobrados a nós. Ministro, não é a história futura que não vai isentar A ou B. É o presente que não isenta. É o presente que não isenta. É o presente que o expõe, ministro. O senhor não está sendo julgado no futuro. O senhor está sendo julgado agora pelos atos que comete agora e os seus aliados também, e aqueles a quem o senhor favorece, repito aqui, à esquerda e à direita, hein? Porque o ministro, para poder colocar-se numa posição de magistrado nas ações que toma contra a Lava Jato, tem que dar carona àqueles que ele não gostaria de dar carona, como deu ontem. A ação de ontem, em que ele proibiu as conduções coercitivas, foi uma ação iniciada pelo Partido dos Trabalhadores, um dos antros onde os corruptos estão abrigados a despeito de seu discurso popular, etc. e tal. Então, para poder levar o pessoal da primeira classe de seu comboio da impunidade, que é um pessoal que está abrigado no PSDB, no PMDB, nos partidos menos à esquerda, Sua Excelência, para poder dar coerência, pelo menos mínima, a esse tipo de favor que distribui através de sua caneta, ontem embarcou a galera do PT dentro do negócio. Foi o PT que ele atendeu. E a OAB, dominada pelos grandes escritórios de advocacia, empenhadíssimos em melar as ações contra seus graúdos clientes. O advogado do Maluf acha que o Maluf é santo. O advogado do Lula acha que o Lula é santo. O advogado do Aécio acha que o Aécio é santo. E todos eles têm voz muito ativa dentro da sacrossanta OAB. Aquela que está sempre arrotando a necessidade do país tomar um rumo, desde que o rumo não incomode sua clientela, desde que o rumo não coloque em risco o império dos honorários. Os honorários mandam na ética da OAB. E ontem o ministro atuou para contemplar esse universo de poderosos, à esquerda, à direita, ao centro, acima e abaixo, colocando as operações da Lava Jato e a elas assemelhadas como aventuras, como esculhambação, como coisa de quinta categoria, como militância, como etc e tal. Como se o que está atrás das grades hoje, ou já reconhecidos como réus pelo próprio Supremo, ou investigados pela Polícia Federal, pelo Ministério Público, como se os escândalos que nós contemplamos aí todos os dias, boquiabertos, não fossem por si só um conjunto bastante consistente para mostrar que, por mais que se possa criticar um ou outro aspecto, jamais se avançou tanto nesse terreno na história do Brasil. Brasil este que tem um Supremo Tribunal Federal, do qual o ministro Gilmar Mendes hoje parece ser a figura mais representativa pela militância, pela efetividade de seus atos. Tribunal este que levou mais de 140 anos ou 130 anos para colocar na cadeia o primeiro deputado no exercício do mandato. Isto fala por si só, ministro Gilmar Mendes, da corte que o senhor integra e hoje lidera. Quero deixar aqui bem claro o registro do silêncio
O senhor falou da covardia? Aí sim tem covardia, dentro do próprio tribunal, em que não todas, mas poucas vozes se levantam contra a sua ousadia, contra o caráter explícito de suas atitudes. Lamento pelo silêncio da presidente do tribunal diante do senhor. Lamento pelo silêncio de outros pares diante das suas atitudes. Fora do ar, em conversas reservadas, alguns ministros do Supremo se confessam perplexos, boquiabertos com a sua conduta, e não apenas nos autos. Contra o senhor ontem, surgiu a voz do ministro Barroso. O ministro Barroso, na mesma sessão, depois do senhor ter feito esse discurso, disse o seguinte, vamos lá. Eu ouvi o áudio, eu vi a fita, eu vi a mala de dinheiro, eu vi a corridinha na televisão. Eu li o depoimento de Youssef, eu li o depoimento de Funaro. Portanto, nós vivemos uma tragédia brasileira, a tragédia da corrupção que se espraiou de alto a baixo, sem cerimônia. Um país em que o modo de fazer política e negócios funciona assim. O agente político relevante escolhe o diretor da estatal ou o ministro com cotas de arrecadação. E o diretor da estatal contrata em licitação fraudada a empresa que vai superfaturar a obra ou o contrato público para depois distribuir dinheiros. E aí não faz diferença se foi para o bolso ou se foi para a campanha, porque o problema não é para onde vai, o problema é de onde vem, é a cultura de desonestidade que se cria de alto a baixo com maus exemplos, em que todo mundo quer levar vantagem, todo mundo quer passar os outros para trás, todo mundo quer conseguir o seu, sem mencionar as propinas para financiamentos públicos, tudo documentado. Mas eu não acho que há uma investigação irresponsável. Eu acho que há um país que se perdeu pelo caminho, naturalizou as coisas erradas e nós temos o dever de enfrentar isso e de fazer um novo país, de ensinar as novas gerações de que vale a pena ser honesto, sem punitivismo, sem vingadores mascarados, mas também sem achar que ricos criminosos têm imunidade, porque não tem. O ministro Gilmar, fico aí com 100% da resposta ou da reação do ministro Barroso à sua atitude. E não a de ontem apenas, ao conjunto de sua obra. O senhor já na véspera tinha liberado várias figuras de ações que estavam investigando crimes por elas cometidos, ou até mesmo de prisões que já se aplicavam a elas, como a Adriana Anselmo, condenada a 18 anos de prisão, que o senhor botou na rua ontem, anteontem, também numa canetada sua, pessoal, individual, dentro dessa lógica que o que está acontecendo nas operações de combate à corrupção são atitudes irresponsáveis, são improvisos, etc. São investigações mal feitas. Como investigações mal feitas? O argumento que o senhor usou para botar a Adriana Anselmo em casa novamente na beira da Praia do Leblon, estando ela condenada a 18 anos, diante do carnaval de evidências, de provas, de testemunhos contra essa ladravaz, contra essa integrante de uma quadrilha que pilhou o estado do Rio de Janeiro, foi um argumento de uma fragilidade, de uma hipocrisia que dá vontade de vomitar. De que ela tem que cuidar de um filho que tem menos de 12 anos, como se sua família fosse uma família favelada, subnutrida, miserável, que não tivesse estrutura para dar a essa criança que merece os cuidados que tem que ter na ausência da mãe e do pai, que estão presos. São 47 mil presas no sistema prisional brasileiro, mulheres. 80% delas, ministro Gilmar, são mães. Milhares delas têm filhos com menos de 12 anos. Filhos pobres, de famílias desestruturadas, em comunidades miseráveis. A estas o senhor não dedica uma parte de sua caneta para dedicá-la a Adriana Anselmo? Sua caneta que liberou ontem de investigações 4 figuras da política federal? Benedito Lira, Arthur Lira e por aí vai, deputados, que fechou a investigação contra Beto Richa? Sua caneta que soltou Ike Batista, soltou a máfia dos ônibus no Rio de Janeiro? Sua caneta que solta clientes de sua mulher no escritório? E o senhor vem querer falar que a história no futuro vai julgá-lo, ministro? O senhor tome cuidado, o senhor está sendo julgado pelo seu presente e aqui entre nós, hein, ministro? Pelo seu passado recente.
O ministro Barroso tem razão quando diz que lógicas como a sua, aí a interpretação é minha, naturalizaram as coisas erradas no Brasil. São figuras como o senhor que deram à história da corrupção no Brasil a tranquilidade, a serenidade de uma lagoa que ela sempre teve até hoje para desfrutar e para se desenvolver. Não tem investigação irresponsável, ministro. Tem um esforço sobre-humano da sociedade para tentar diminuir a taxa de impunidade e de corrupção que fez deste país o que ele é. Que impôs à sociedade brasileira um Estado, e ainda impõe, um Estado predominantemente corrupto, opressor e ineficiente. É a corrupção a essência disso aí, ministro. E não é com gente como o senhor que ela vai ser derrubada, não. Pelo contrário, o senhor rema a favor da permanência desse status que caracteriza, aliás, a história do próprio Supremo no campo da impunidade. É lamentável, realmente lamentável. Mas não se esqueça, ministro, mais uma vez, não viva a ilusão de que o senhor está sendo julgado pela história. O senhor está sendo julgado pelos seus contemporâneos. O senhor está sendo julgado hoje, ministro, em vida. Não é quando o senhor virar estátua na sua cidade natal que os pombos vão dizer se o senhor merece ou não merece determinados tratamentos. É a sociedade contemporânea, são os cidadãos que lhe pagam um salário hoje. Estes é que o estão julgando. E a sua imagem responde por tudo. Vamos lá. São juntam áudio e não pedem perícia. Vexame institucional completo. De gente que não sabe investigar, mas que foi investido por nós desse poder. Além daquilo que nós supunhamos até. O que nós estamos vendo aqui, na verdade, é a descrição de um grande caos. De um grande caos. Uma grande bagunça. Uma grande bagunça. Serviço mal feito, apressado, corte e cola, com as contradições que foram aí apontadas. É disso que nós estamos falando. Isso é vexaminoso para o tribunal. Eu gostaria de dizer que eu ouvi o áudio. Tem que manter isso aí, viu? Eu quero dizer que eu vi a fita, eu vi a mala de dinheiro, eu vi a corridinha na televisão. Eu li o depoimento de Youssef, eu li o depoimento de Funaro. Portanto, nós vivemos uma tragédia brasileira, a tragédia da corrupção que se espraiou de alto a baixo, sem cerimônia. Um país em que o modo de fazer política e negócios funciona assim. O agente político relevante escolhe o diretor da estatal ou o ministro com cotas de arrecadação. E o diretor da estatal contrata em licitação fraudada a empresa que vai superfaturar a obra ou o contrato público para depois distribuir dinheiros. E aí não faz diferença se foi para o bolso ou se foi para a campanha, porque o problema não é para onde vai, o problema é de onde vem, é a cultura de desonestidade que se cria de alto a baixo com maus exemplos, em que todo mundo quer levar vantagem, todo mundo quer passar os outros para trás, todo mundo quer conseguir o seu, sem mencionar as propinas para financiamentos públicos, tudo documentado. Portanto, são diferentes visões da vida e do país. Mas eu não acho que há uma investigação irresponsável. Eu acho que há um país que se perdeu pelo caminho, naturalizou as coisas erradas, e nós temos o dever de enfrentar isso e de fazer um novo país, de ensinar as novas gerações de que vale a pena ser honesto, sem punitivismo, sem vingadores mascarados, mas também sem achar que ricos criminosos têm imunidade, porque não tem.